Senadora Ângela Portela, que preside a sessão, senador Cacildo Maldaner, senador Mozarildo. Eu aproveito esse momento para fazer 2 registros. Primeiro, quero falar de um evento especial, que é o Fórum Mundial dos Direitos Humanos. O Fórum Mundial dos Direitos Humanos acontecerá aqui em Brasília no período de 10 a 13 de dezembro. Tem como objetivo abrir um espaço para o debate público sobre esse tema tão importante que é os direitos da humanidade. Trata-se de uma iniciativa da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. Durante o evento serão debatidos os principais avanços e desafios que envolvem o tema dos direitos humanos no mundo. Também estarão em pauta o respeito às diferenças. Nós que estamos aqui no Senado na Semana da Pessoa com Deficiência, a participação social, a redução das desigualdades e o enfrentamento de todos os tipos de violência e de preconceito. E tudo isso viola os direitos humanos. Diversos países participam deste fórum. E isso nos permitirá conhecer as realidades e saber como estão sendo enfrentados os desafios sobre um tema tão sensível no planeta. A troca de experiências também poderá contribuir para que as soluções sejam encontradas. Entre as atividades previstas para o Fórum Mundial estão várias conferências, debates temáticos e o que está sendo chamado de ações autogestionadas. As conferências, os debates, contarão com a presença de autoridades da área pública, intelectuais, profissionais, com conhecimento internacional, bem como vai no mundo a discussão, principalmente, de temas que envolvem a questão social. As ações autogestionadas permitirão o encontro, a apresentação, a fundamentação de propostas de instituições que fizeram adesão ao comitê organizador do evento, para que nessa reflexão conjunta, a troca de experiências, a articulação, a formação de redes, seja uma forma de avançar na organização dos movimentos sociais. As ações serão agrupadas por tipo, levando em consideração temas similares. Quero reiterar aqui que apresentei proposta que vai ser debatida nesse encontro internacional sobre o tema o custo de vida para os idosos no seu envelhecimento. Aí eu aproveito para destacar a votação de ontem aqui no Senado, onde por unanimidade os senadores mudaram uma proposta que vinha da Câmara que tirava o direito do idoso ter a meia entrada, que hoje o idoso chega lá, ele paga metade do valor, ia baixar para 10%. Felizmente, os senadores, todos aqui, por unanimidade, entenderam todos os argumentos que não só eu, que diversos levantaram, apresentei o destaque e essa parte foi suprimida. Eu, de forma justa, cumprimento aqui o senador Vitaldo Rego, que como relator acatou de imediato os destaques, e o senador Eduardo Braga, que fez a defesa de forma brilhante. E com isso, os senadores todos ficaram sensibilizados e disseram não, o idoso vai continuar assim pagando 50%. O senador Eduardo Braga, que fica aqui meus cumprimentos, que está de aniversário essa semana. Então, senador, olha, você deu um presente para ti, porque quando a gente faz um gesto do bem para o outro, a gente que é beneficiado. Então você recebeu um presente, eu diria, quando você fez aquela defesa em defesa de que os idosos não perdessem o direito a pagar a meia passagem.
Senhor presidente, a proposta que encaminhei para esse evento foi aceita pela ministra Maria do Rosário. A ação será no dia 12 de dezembro, no Centro Internacional de Convenções de Brasília, local do fórum. Estarei lá coordenando essa mesa que vai discutir o custo de vida para os idosos no seu envelhecimento. Propusemos esse tema pela urgência que ele apresenta. Afinal, não somos um país tão jovem, pelo contrário, rapidamente estaremos entre os 4 países com mais idosos no mundo. A expectativa de vida está aumentando, a taxa de natalidade vem diminuindo. De acordo com o acadêmico de Laura Rodrigues Young e J.A. Carvalho, disseram eles num artigo, em 2050 o Brasil enfrentará a situação de atender uma sociedade mais envelhecida do que a própria Europa atual, onde uma transição etária muito mais lenta, com o desenvolvimento social e econômico, não foi capaz ainda de convertê-la numa sociedade justa para todas as idades. A questão é saber se num curto período de tempo o Brasil, que tem uma distribuição tanto de renda como de serviços sociais notavelmente injusta, será capaz de enfrentar com êxito esse desafio. Espero que sim. Senador Mozarildo e senador Cacildo Maldaner, sempre é uma satisfação receber uma parte de vossas excelências. Senador Cacildo, por favor. O Cacildo Santa Catarina, que hoje tive a alegria de, junto com ele, receber uma delegação do seu estado, mas que, como eu sou vizinho ali, Torres e Passo de Torres, Vossa Excelência me convidou para aquele diálogo e foi muito bom. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Paulo Paim, claro, não só nos encontros de municípios limítrofes entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e Vossa Excelência, que tem uma acessibilidade extraordinária, não só no meu estado, mas no Brasil inteiro, lhe procuram muito. E nós tivemos esse encontro, naturalmente, entre Passo de Torres e Torres, em conjunto, procurando encontrar soluções. Acho que isso faz bem para as pessoas, faz bem para todos nós. E eu quero me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência. Eu quero, ainda mais nessa semana que se dedica às pessoas com deficiência, foi sancionada a lei que Vossa Excelência tem lutado muito para que haja uma previdência diferenciada para os desiguais. Eu acho que é alguma coisa que chama atenção, acho que a gente vai ao encontro dos que mais precisam, para oferecer alguma coisa de melhor. Aí a questão da terceira idade, como diz, ou da melhor idade, ou como se diz, aí a pirâmide ela está cada vez, a sua base se estreitando. Ela começa a se equilibrar com os anos. E aí nós teremos, de acordo com a ciência, a medicina, a longevidade vem chegando, e a questão dos idosos, me parece que nós temos que, até buscando o exemplo que os europeus não tiveram antigamente. E nós sabemos como lá acontece, no velho mundo, já nos preparando para, não vai demorar, vamos estar com a pirâmide equilibrada. A longevidade vem chegando, e há essa preocupação de preenchermos esse pessoal que chega, que vamos ter praticamente que 25% da população brasileira, na parte de até 24 anos, daqui a um tempo, e a mesma percentagem em pessoas com mais de 60 anos. Vamos ter logo aí. E aí temos que preencher esse espaço. Como se diz, a ociosidade ela tem que ser ativada, tem que ser preenchida. E essa preocupação que haja uma vida digna para essas pessoas, que consiga ter uma atividade, o preencher esse vazio, essas lutas que Vossa Excelência tanto defende, nós precisamos caminhar. Então, nessa semana do idoso, das pessoas com deficiência, eu, inclusive, vou fazer uma análise depois também em relação às pessoas com deficiência, para termos algumas vantagens nos equipamentos, para isentar de impostos aqueles que precisam de algum equipamento para usar uma prótese, assim por diante. Ou então as pessoas que não podem adquirir, quem doar um equipamento para uma pessoa deficiente, que vai ser útil para ela, a pessoa que doou passa a bater no seu imposto de renda,
essa despesa. São questões que você não quer avançar. E Vossa Excelência sempre está na frente disso. Por isso eu gostaria de me associar e fico feliz de me conceder essa parte nas lutas que Vossa Excelência sempre enfrenta aqui no Senado. Tudo bem, senador Cacildo Malvani. Vossa Excelência complementa o meu pronunciamento. Nesse mês de dezembro, que inclusive teremos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Esse debate que aqui a gente faz, e eu farei nessa conferência mundial, que participarei como coordenador de uma das mesas, que vai discutir exatamente o custo de vida para o idoso, ele terá um olhar muito forte, principalmente para a situação da América Latina. Mas, senhora presidenta, diante de mudanças na configuração etária, é importante que se entenda o que é envelhecimento ativo. Ele é sinônimo de uma vida saudável, participativa e com seguridade social. Nesse contexto, os desafios que se colocam estão relacionados principalmente à geração de recursos e à construção de uma infraestrutura que possibilite esse envelhecimento com qualidade. É isso que nós perseguimos. Senhora presidenta Ângela Portela. No dia 19 de novembro foi realizada uma audiência pública que teve finalidade a divulgação do fórum e a indicação à sociedade de procedimentos para a participação do evento. Esperamos sinceramente que o Fórum Mundial de Direitos Humanos, coordenado pela ministra Maria do Rosário, seja um espaço democrático, como tenho certeza que será, de discussão, de reflexão, na busca de caminhos que melhorem a qualidade de vida dos nossos idosos. Tivemos ontem uma vitória bonita, repito, porque os idosos iam ficar com 10% só, e quem é que ia medir lá na entrada do cineminha se ele poderia entrar? Claro que não ia medir, não tinha como. Foi uma decisão correta, por unanimidade aqui do Senado. Mas, senhora presidente, aproveitando essa quinta-feira ainda, quero fazer dois registros que serei rápido. O meu estado, o Rio Grande do Sul, foi atingido por um forte temporal com intensa descargas elétricas e seguida de queda de granizo. Granizo muito forte. Postes derrubados, cidades sem energia, como eu dizia, ventos acima de 100 km por hora. De 100 km por hora. A Defesa Civil está dando total apoio desde as primeiras horas da madrugada. Vários municípios estão praticamente debaixo d'água. Outros tiveram casas danificadas. Cidreira, por exemplo, no litoral, mais de 500 casas foram destelhadas. Cito aqui outras cidades: Porto Alegre, Esteio, Novo Hamburgo, Charqueadas, Campo Bom, Nova Santa Rita, Sapiranga, Viamão, Gramado, Caxias do Sul, minha cidade natal, Casca, Picada Café, Marau, São Borja, Santo Ângelo, entre outras. O secretário de Obras de Caxias do Sul, Adilo Domênico, acredita que tenha sido uma das maiores enchentes da cidade devido à quantidade de chuva, principalmente de granito. Senhora presidenta, o meu gabinete, tenho certeza de toda a bancada gaúcha, está à disposição, recebendo já comunicado de prefeitos. Estamos fazendo contato com os ministérios no sentido de que as demandas sejam atendidas com rapidez. O momento é grave, mas temos certeza que o governo Dilma há de atender os prefeitos e a população do Rio Grande que atravessa, devido a essa chuva de granito tão forte, uma situação tão difícil. Mas quero ainda, senhora presidenta, registrar que recebi hoje aqui no cafezinho, como recebo todas as manhãs, uma série de delegações do Brasil todo. Mas hoje recebi uma delegação que representava a Câmara de Vereadores da cidade de Bagé, também do Rio Grande. Cidade essa conhecida como Princesa da Fronteira. Me entregaram um texto assinado pelos vereadores Antenor Teixeira, Antônio Carlos Garcia, Esquerda Carneiro, Cláudia Souza, Divaldo Lara, Edmar Cardoso, Caio Ferreira, Lério Lopes, Márcia Torres, Ormar Gani, Paulo Parreira, Rafael Rodrigues, Ramon Elias Bogado,
Sônia Leite, Geraldo Saliba, Wilson Moraes e o Wilson de Cristo Machado. Eles solicitam, mais uma vez, requerimentos que já recebi, moção de apoio, encaminhei para o Ministério. Mais uma vez, me entregaram um documento que já encaminhei pela manhã ao Ministério. Eles solicitaram apoio no sentido de encaminhar, junto ao Ministério de Minas e Energia, solicitação de pesquisa de localização das reservas minerais do município. Destaco que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Bagé estão desenvolvendo um projeto que prevê a instalação de uma pequena central termoelétrica no município. Daí a necessidade dessa pesquisa, que está sendo solicitada ao Ministério de Minas e Energia. Reafirmo aqui o nosso apoio a esse pleito dos meus conterrâneos gaúchos. Senhora Presidenta, eu encerro o meu pronunciamento dizendo que farei, na semana que vem, um balanço sobre o que eu entendo os principais projetos aprovados pelo Senado esse ano. E Vossa Excelência pode ter certeza que aqui eu destacarei com muita força o fim do voto secreto. Vossa Excelência, como todos aqui na casa, que defendeu aqui da tribuna tantas vezes, eu me lembro que Vossa Excelência dizia, olha o projeto do senador Paim, BBB. E nós todos, do fim, abrimos mão do projeto original para aprovar o que veio da Câmara, que era idêntico ao nosso. É uma revolução. Quem duvidar, verá na apreciação dos vetos no futuro. Quem disse que não vai mudar, vamos aguardar. Deixa entrar um projetinho de apelo bem popular aí para ver como é que a nossa moçada vai votar. Porque agora o senador, o deputado federal, ele vai ser mais responsável, me permite que eu diga isso, em todo sentido, senador Monsaguildo. Vossa Excelência que também defendeu essa tese, como o senador Maldana, a senadora Ana Amélia, a senadora João Portela, porque na hora de votar o projeto, ele sabe que depois, se houver veto, ele vai ter que manter coerência. Ele não pode ter uma votação aqui e outra colar. Ele vai ter que ter o mesmo voto. Isso é a coerência do homem público. Isso vai ser fundamental. Como também afastamento ou não de parlamentar, cada um vai assumir a sua posição. Eu sempre digo e repito o exemplo. Quando foi, e ele sabe disso que eu repito, e fiquei muito amigo dele e da querida esposa dele que já faleceu, quando votaram aqui a perda de mandato do meu amigo, o deputado Ibsen Pinheiro, eu fui para a tribuna, era voto secreto. Digo, eu votarei pela absolvição, não me convenci, o que foi aqui colocado, no meu entendimento, não está correto, e votei pela absolvição com maior tranquilidade e abri meu voto. Depois, mais tarde, o Tribunal Superior provou que, de fato, era improcedente. Uma justiça que fizeram com o meu amigo Ibsen, e devido àquela oportunidade, dali para frente, fiquei muito amigo dele e da sua família. Então, o voto aberto nos dá essa alegria de sermos honestos conosco mesmo, né? E com o nosso semelhante. E se botando no lugar do outro e votando com convicção. Seja em veto, seja, no caso, já que a Casa aprovou, seja na perda de mandato. E, claro, respeitamos a decisão da Casa. E eu nem questiono. A Casa decidiu que, em questão de autoridade, que é específica do Senado, não é da Câmara, então não é Congresso, é só Senado, mantém como estava. Foi um grande avanço. A sociedade brasileira pode ter certeza que foi um grande avanço. Eu tenho muito orgulho de dizer que participei com duas emendas constitucional, a emenda 50 e a emenda 20, que tinham o objetivo de garantir que essa transparência na votação. A senhora presidente, quero por fim dizer que participei ontem com o presidente Renan Flecha e o senador Flecha, senadora Ana Rita, Rosinha, a deputada Rosinha, que é cadeirante, de um grande ato da abertura lá no Interleges desta semana, né? Um dos atos da semana com a pessoa com deficiência. E quero aqui de público dizer que, e faço aqui também com a mesma transparência, senhora presidente, me permita nesse um minuto, que para mim é importante isso. Eu tinha um encontro para discutir a questão da dívida do Rio Grande, com os senadores da bancada gaúcha e com o secretário da Fazenda, com o nosso líder de governo, José Pimentel, e outros. Estive lá
participei da abertura, que era previsto para as 13h30, e depois atrasou, iniciou 4, e aí se estendeu, mas participei da abertura com os outros senadores. Mas por que eu faço aqui esse depoimento? Feito todo o ato de abertura do qual fui convidado, não fui informado por ninguém que haveria depois uma apresentação das crianças, e depois inúmeras pais de criança me ligaram que gostariam muito que eu ficasse lá para assistir o show. Por exemplo, dessa grande minha entrada, que conseguimos salvar, com o apoio de todos os senadores, mas eu quero de público aqui pedir desculpa às crianças e aos pais por a gente não ter podido voltar lá e assistir. Mas estamos articulando já com o presidente Renan Calheiros, e ele concorda que nós faremos uma outra atividade para ver, ouvir e bater palma com muito carinho e respeito a nossas crianças com deficiência nesta semana. Então fica aqui o meu pedido de desculpa em nome dos senadores, não só em meu nome, porque a maioria teve que sair para vir para o plenário e a sessão se estendeu lá por um período mais longo à tarde. Aceitem vocês, nossas queridas crianças, um beijão, um abraço com muito carinho, os pais, as mães, os amigos, e com certeza nos encontraremos para a gente poder aplaudir vocês que estão superando as dificuldades, queremos ou não, da pessoa que tem algum tipo de deficiência. Só apresento o meu pedido de desculpa público às nossas queridas crianças e aos pais. Eu encerro o pronunciamento agradecendo muito a Vossa Excelência. Muito obrigada, senador Paulo.